tudo a ver com a nossa receita histórica de hoje. Eu sou a Cidiana Macedo, historiadora da alimentação, professora de história, autora do blog Daquilo que se Come e adoro tirar uma receita lá do passado, fazer, experimentar e trazer um pouquinho sobre a história dela para vocês. Fica comigo que hoje nós temos aqui no Daquilo que se Come o filé à Diana. Você conhece a história do filé à Diana? É um filé fino com um molho apimentado, forte, bem especial e acompanhado com batatas. Ele também pode ser acompanhado com ervilhas salteadas na manteiga, mas é usual que ele seja acompanhado com batatas. O nosso filé à Diana daqui do canal, ele vai ser acompanhado com batata frita. Gente, delicioso! É uma receita super saborosa. Mas você sabe qual é a origem do filé à Diana? Bem, o filé à Diana, o molho do filé à Diana, o molho à Diana, melhor dizendo, ele foi patenteado em 1903 pelo grande chefe francês Auguste Escoffier. E quando Escoffier patenteou, a sua receita, ela levava carne de caça. Então ele dizia e recomendava que o molho sempre fosse servido com carne de caça, porque era um molho mais forte, mais apimentado, então combinava perfeitamente com a carne de caça, especialmente a carne de veado. O livro que o Escoffier lança em 1903, Le Guide Culinaire, o Guia da Culinária, ele foi traduzido em 1907 para os Estados Unidos. E lá, o Escoffier fazia um sucesso muito significativo. As pessoas gostavam muito da gastronomia que esse grande chefe francês realizava. Acontece que o filé à Diana, ele ganha espaço a partir da década de 40 em alguns restaurantes americanos. E é justamente lá em New York, é justamente lá nos Estados Unidos, que ele ganha essa reinvenção e passa a ser servido com um filé fino. Não é um filé fino, tanto que na receita ele recomenda que você passe o rolo em cima ou dê uma martelada no filé para que ele fique bem fininho. E ele passa a ser servido nos restaurantes lá em Nova York. E é muito interessante perceber que esse filé, ele ganha uma popularidade muito grande. Várias personalidades gostavam e tinham a preferência pelo filé à Diana. A receita do Escoffier, ela levava claras de ovos duras, pimenta, carne de caça e também levava mostarda e creme de leite. Essa versão que nós estamos fazendo hoje aqui é a versão mais comum, que foi muito popularizada nos Estados Unidos, em Nova York, a partir da década de 50. Então, na década de 50, vários desses atores, cantores, famosos, eles tinham muito hábito de ir jantar nesses restaurantes ali ao redor e ao entorno da Broadway. E, por isso, muitos deles saíam dos seus trabalhos e iam jantar. Então era completamente normal de você sair um dia para jantar, chegar num desses restaurantes e encontrar um Frank Sinatra. Laszlo. But why my name, Richard? Because you're getting on that plane. I don't understand. What about you? I'm staying here with him till the plane gets safely away. No, Richard, no. What has happened to you? Last night Last night we said a great many things. You said I was to do the thinking for both of us. Well, I've done a lot of it since then. It all adds up to one thing. You're getting on that plane with Victor where you belong. But, Richard, no, Now, you've got to listen to me. You have any idea what you'd have to look forward to if you stayed here? 9 chances out of 10 we... Porque eles estavam ali, porque eles também saíam sempre para jantar, para conversar, para socializar. E 4 restaurantes lá de Nova York se colocavam como os restaurantes que criaram essa versão, que é a versão mais usual na atualidade, que eram o Clube 21, o Colony Restaurante, o Drake Hotel e também o Cherry Netherland.
Esses 4 restaurantes, eles se colocavam como aqueles que haviam criado essa versão que é com o filé e é uma versão mais fininha, que acompanha a batata frita. Por conta disso, o prato ele se tornou muito famoso, ele se tornou um ícone. Na década de 60 para a década de 70, todo mundo praticamente saía de casa e tinha que em algum momento provar, comer o prato do filé de Ana. Além do prato ter ficado muito famoso, uma questão era bem importante. As elas adoravam o filé. Não era só porque ele era saboroso, porque ele é saboroso, mas tinha uma questão a mais. Nessa época, em Nova York, era muito comum de alguns restaurantes, como Colony, eles terem a comida ser preparada na frente do cliente. Então, isso dava um glamour a mais. Havia, além do prato e do sabor do prato, uma teatralidade em torno desse fazer. Então, alguns restaurantes eles tinham maîtres destinados a isso. Então, a maioria de alguns dos pratos eles eram elaborados na frente do cliente, ainda mais o filé de Ana que era flambado. Então, esses pratos que eram flambados, geralmente eles eram feitos, elaborados na frente do cliente. E isso era uma atração a mais, além, é claro, do sabor, né, e da popularidade do prato. Então, as pessoas também gostavam de ir nesses restaurantes porque elas comiam e assistiam toda a preparação dessa iguaria, desse prato. E é muito interessante porque alguns restaurantes, inclusive, esses maîtres, eles eram chamados de chamarizes, né? Porque eles saíam com um carrinho, que muitas das vezes a gente tem em casa, que hoje em dia a gente coloca a comida, coloca uma bebidinha, mas não, esse carrinho ele era levado de uma forma bem tradicional à mesa do cliente e lá eles faziam o prato na frente. Como os pratos flambados eles eram uma atração à parte por causa da chama, né, e do flambar, além do prato, uma das coisas saborosas de se ver, ele, portanto, ganhou uma fama muito grande. Então, da década de 60 para a década de 70, um dos principais pratos consumidos era justamente o filé de Ana. E esse filé de Ana, consumido dessa forma, dessa receita que eu vou ensinar para vocês hoje aqui. Então, façam porque é deliciosa. A partir da década de 70, isso é uma outra questão, como os espaços, o tamanho dos espaços, eles alteram a relação do cliente com o alimento e do que era ofertado ou não ofertado, que leva ao desaparecimento, entre aspas, do filé de Ana dos restaurantes em Nova York. Porque a partir da década de 70, o setor imobiliário ele tem um desenvolvimento, ele tem um processo de especulação imobiliária. Então, o preço desses locais, eles dão um salto significativo. E muitos desses restaurantes, eles não tinham condições de manter-se naqueles espaços que eram muito maiores. Então, o que acontece é que muitos desses restaurantes que ofereciam o filé de Ana, eles passam para espaços menores. E a distância entre uma mesa e a outra, ela fica reduzida. E isso faz com que o cardápio e o menu também seja alterado, porque não era mais possível fazer e ofertar a filé de Ana em espaços onde uma cadeira geralmente estava muito próxima da outra, porque flambava, tem o fogo. E a própria Associação de Bombeiros de Nova York também redobrou a atenção em relação a acidentes, né, relacionados à chama, ao fogo, enfim. Então, o que leva ao desaparecimento, né, mas a falta da oferta do filé de Ana nos restaurantes de Nova York não foi das pessoas não quererem comer ou não procurarem por ele, mas foi a questão do ambiente, do espaço. O espaço reduzido não dava mais para sair com um carrinho e fazer aquele espetáculo todo que é o espetáculo de flambar. Então não era possível fazer dessa forma.
Obviamente, ele tende a sumir dos cardápios e dos menus dos restaurantes de Nova York. Apenas alguns restaurantes com maior poder aquisitivo e que tinham um espaço que possibilitava a fazer esse prato, eles mantêm no seu cardápio o filé à Diana. Esse é um prato extremamente saboroso, façam. É um prato que você pode fazer e servir só com batata frita, e ele fica delicioso. É um sabor maravilhoso. Então vem comigo, fica aqui e vamos lá aprender o filé à Diana.